Olá, amigos, bom dia. Bom dia quem está conosco na sala Gênese, Evangelho no Lar. Neste gostoso domingo, dia 20 de setembro de 2020, a chuva já nos acariciando aqui no sul de Minas e torcendo para que ela chegue não somente a nível do nosso país, mas em todos os recantos deste mundo que nos acolhe, que nos oferece a jornada, a fim de que possamos seguir dentro da proposta maior da reencarnação, que tem por objetivo principal o progresso e a evolução do ser. Gênese no Lar, um canal do YouTube que nos oportuniza estarmos reunidos, promovermos a comunhão de pensamentos no aprendizado, na busca do conhecimento, por assim dizer, a teoria que é o que antecede a prática. Através do conhecimento, vamos vencendo a nossa ignorância em relação às leis divinas, vamos promovendo a observação dessas leis em nossas vidas e repartindo esta alegria, este amor para com todos aqueles que nos rodeiam mais proximamente e por aqueles outros que se fazem presentes na nossa humanidade terrena. Tema de hoje: capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. O ponto de vista, item 5. Vamos fazer a leitura e depois as reflexões do dia. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e tornar-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra. Menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente.
nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toca aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa na vida futura. Ontem nós estávamos lendo um pouco do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e Leon Denis apresenta uma declaração de Francisque Sarcey, um daqueles que se ocuparam no decorrer da vida em traduzir a Bíblia. E ele, como professor de uma faculdade, quando da perda de uma filha adolescente, ele foi buscar o consolo e ouvir aqueles que faziam parte da sua condição de vivência, filósofos, psicólogos, amigos da área de saúde, para tentar compreender não somente a perda, como a dor. E aí ele fez uma declaração que cabe muito bem não somente à maioria da humanidade, estamos falando, desculpem, estamos falando da humanidade terrena, porque é a que nós vivemos. Ele disse assim: por mais que tentem me explicar, eu não sei de onde vim, por que estou aqui e para onde eu irei. Hermínio Miranda, no livro Candeias na Noite Escura, nos fala que nós viemos da imortalidade pré-existindo, estamos aqui para que se cumpra em nós a lei de progresso, passando pelas provas
de uma forma honrosa, ou o mais honrosa possível para a nossa própria atualidade, e retornaremos à pátria espiritual e daremos sequência na jornada evolucional. Até quando? Até quando atingirmos a perfeição que cabe à criatura, extremamente diferenciada do Criador. Mas e quando atingirmos esta perfeição que cabe à criatura? Continuaremos evoluindo, porque tantos outros trabalhos, tantos outros exercícios, tantas outras missões se nos apresentarão para que possamos auxiliar a quem está na jornada, na sua própria jornada, um pouco para trás, ou muito, e ainda aprendendo com aqueles que estão na frente. E Hermínio remata esse texto dizendo assim: quem sabe a que veio, sabe para onde terá que ir. Ok. Em Espiritismo, falamos muito de imortalidade, comunicação com os mortos, reencarnação. 3 dos diversos princípios doutrinários. Mas quando chega a dor, via de regra, esquecemos da nossa condição de espírito, de ser imortal. Claudicamos na compreensão das diversas oportunidades das reencarnações, da pluralidade das vidas, que Deus, em sua infinita misericórdia, oferece a cada uma de suas criaturas. Esquecemos de tudo que já vivenciamos, não somente nesta, como em tantas outras experiências. E aí distendemos as experiências tanto no campo da matéria, quanto no plano espiritual. Porque há progresso, há aprendizado, há evolução nos dois planos. E nos vemos encarando a vida terrena, dando valor às coisas da matéria muito maior do que as coisas do espírito. E quando chegam essas vicissitudes e tribulações, parece que passamos uma borracha no nosso aprendizado e não entendemos que esses incidentes suportados com paciência nos eleva. Mas temos que ter a fé inabalável para que possamos nos permitir sofrer as consequências de tudo isso sobre a nossa moral, que redundará na moralização dos homens. Eu sou espírita, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte, Arnaldo, mas eu morro de medo de morrer, viu? Então é mais ou menos assim. Continuamos ainda dominados, subjugados pelas velhas
e defectíveis crenças. Ora, o que é uma encarnação para quem já viveu ou viverá milhares dela? Como diz no Livro dos Espíritos, um átimo de segundo perante a imortalidade. Mas continuamos a duvidar da vida futura, por acharmos que é uma coisa desconhecida. Mas, na individualidade, no espírito, no ser imortal, essa certeza já se fez. A personalidade que animamos é que ainda fica na dúvida e se entrega à busca e conquista dos bens terrenos. Cria uma necessidade no domingo e na segunda ainda nem atendeu a necessidade do domingo, já cria outra. Já quer conquistar e não conquistar-se. Porque quando nós fazemos o trabalho da autoconquista, com certeza deixaremos de transformar a existência terrena numa perene angústia. Já não sofreremos mais perda, porque vamos trabalhando o desapego. Já não nos surpreenderemos com um engano, uma traição, uma decepção. A nossa ambição deixará de ser insatisfeita, porque estaremos nos satisfazendo. E o que dizer, então, de injustiça? Ora, se não é coisa da vida atual essa injustiça, está presente no nosso passado. Mas se não é da vida atual e não nos lembramos do passado, pensemos que é uma prova que vai nos trazer algo de bom. Não agora, mas no futuro. Porque junto com ela vem o aprendizado. Deixaremos então de infligir a nós mesmos essa tortura ao qual nos entregamos na maioria dos instantes de nossas vidas. E daremos a devida importância ao que tem real importância, que é a vida do espírito, do ser imortal. E aí começaremos a exercitar aquilo que buscamos para nos mantermos equilibrados. Porque se alguém provocou uma injustiça em você, mude o pensamento. Não se deixe dominar pela ira, pela cólera, pela mágoa que corrói. E entenda que aquele momento infeliz é do outro e não seu. Eleve-se vibracionalmente para não cair na tentação de descer as vibrações e equiparar-se com o outro, porque entrará numa rotina de mal-estar que afetará a ambos e a mais pessoas que fazem parte desse grupo. Agora, o bem passará a fazer parte do nosso dia a dia. E não somente aos outros. Porque quando pensamos em caridade, em fazer o bem, já logo pensamos em fulano, beltrano, ciclano, uma instituição.
pense em você. Promova em você a autoaceitação, o auto-amor. E aí entenderemos que devemos sim fazer a caridade solidária, mas a caridade que Deus nos pede, inicialmente, é a caridade moral. Para com os outros, sim, porque vivemos em sociedade, mas especialmente para conosco. Que possamos exercitar todos os dias a autoaceitação, o auto-amor. Ora, eu sou o que eu sou, mas eu posso mudar. Como nos foi falado no estudo de ontem, com os nossos pensamentos, nós mudamos as influências que nos rodeiam. Se ficarmos nos pensamentos negativos, essas influências se potencializarão. Se buscarmos o pensamento positivo, estaremos atraindo outras influências, benéficas influências para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar. E quando entendermos que dar importância aos bens terrenos sempre nos levará a um confronto e observaremos diante disso que está numa razão inversa da fé na vida futura, nós buscaremos outros caminhos, outros aprendizados, outras condições de vidas. Viva e deixe viver. A responsabilidade é individual, é de cada um. Teremos que prestar contas à nossa própria consciência, onde estão as leis divinas, de tudo aquilo que fizemos, mas também de tudo aquilo que deixamos de fazer. Para encaminharmos, já finalizando as reflexões do dia, vamos trazer do livro Alvorada Cristã algo que vem complementar as reflexões matutinas. Chama-se Pequena História. Alvorada Cristã, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. E ele nos traz o seguinte: um dia, a gota d'água, o raio de luz, a abelha e o homem preguiçoso chegaram ao trono de Deus. O Todo-Poderoso recebeu-os com bondade e perguntou pelo que faziam. A gota d'água avançou e disse: Senhor, eu estive num terreno quase deserto, auxiliando uma raiz de laranjeira. Vi muitas árvores sofrendo sede e diversos animais que passavam aflitos, procurando mananciais. Fiz o que pude, mas venho pedir-te outras gotas d'água que me ajudem a socorrer quantos necessitam de nós. O pai sorriu, satisfeito, e exclamou: Bem-aventurado, bem-aventurada sejas pelo entendimento de minhas obras. Dar-te-ei os recursos das chuvas e das fontes. Logo após, o raio de luz adiantou-se e falou: Senhor, eu desci e encontrei o fundo de um abismo. Nesse antro combati a sombra, quanto me foi possível.
mas notei a presença de muitas criaturas suplicando claridade. Venho ao céu rogar-te outros raios de luz, que comigo cooperem na libertação de todos aqueles que, no fundo, ainda sofrem a pressão das trevas. O Pai contente respondeu: Bem-aventurado sejas pelo serviço à criação. Dar-te-ei o concurso do sol, das lâmpadas, dos livros iluminados e das boas palavras que se encontram na terra. Depois disso, a abelha explicou-se: Senhor, tenho fabricado todo o mel ao alcance de minhas possibilidades. Mas vejo tantas crianças fracas e doentes que te venho implorar mais flores e mais abelhas, a fim de aumentar a produção. O pai, muito feliz, abençoou-a e replicou: Bem-aventurada seja pelos benefícios que prestaste. Conceder-te-ei novos jardins e novas companheiras. Em seguida, o homem preguiçoso foi chamado a falar. Fez uma cara desagradável e informou: Senhor, nada consegui fazer. Por todos os lados, encontrei a inveja e a perseguição, o ódio e a maldade. Tive os braços atados pela ingratidão dos meus semelhantes. Tanta gente má permanecia em meu caminho que, em verdade, nada pude fazer. O pai bondoso, com expressão de descontentamento, exclamou: Infeliz de ti, que desprezaste os dons que te dei. Adormeceste na preguiça e nada fizeste. Os seres pequeninos e humildes alegraram o meu trono com o relatório de seus trabalhos. Mas tua boca sabe apenas queixar, como se a inteligência e as mãos que te confiei para nada valessem. Retira-te. Os filhos inúteis e ingratos não devem buscar minha presença. Regressa ao mundo e não voltes a procurar-me enquanto não aprenderes a servir. Muito bem. Aí está o trabalho que nós comentamos no texto. Servir. Servir sempre, para que possamos alcançar a alegria da abelha, a luminosidade do raio de luz e o trabalho fecundo da gota d'água. Queridos irmãos, corações generosos, amigas, amigos, que possamos ter essas reflexões da lição de hoje como base do nosso dia a dia. Trabalho através de um bom pensamento, de uma leitura, de uma prece, de um trabalho, qualquer que seja ele, feito com amor, é o recurso para que possamos valorizar, sim, os bens terrenos, mas não dar a eles maior importância do que eles merecem. Porque a importância real, verdadeira, clara e necessária é a que devemos dar para a aquisição dos bens do Espírito. Tenhamos todos um bom dia, que possamos finalizar o nosso final de semana com a alegria e o carinho de sempre. Um abraço e um beijo em cada coração. Um bom dia a todos.